nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, hoje, véspera da festa da Epifania do Senhor, vamos aqui fazer uma pequena conferência para tratar de um aspecto muito importante e também não menos interessante a respeito desse evento da visita dos magos a Belém. Né? Então, à medida em que nós vamos explicar um pouco o que aconteceu nesse episódio narrado pelo Evangelho de São Mateus, nós vamos também tentar aprofundar-nos nessa dimensão moral que os magos vão apresentar para nós e, reconhecendo as suas virtudes, vamos procurar também imitá-las. Ora, no capítulo 2 do Evangelho de São Mateus, diz que depois que Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judéia, na época do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Então ele reuniu os sumos sacerdotes e os escribas para perguntar-lhes onde o Cristo deveria nascer. E responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Porque de ti sairá um príncipe que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles a data exata em que a estrela tinha aparecido. Depois enviou-os a Belém dizendo: ide procurar obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia à frente deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao observarem a estrela, os magos tiveram uma alegria muito grande. E quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. E, ajoelhando-se diante dele, o adoraram. E depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra passando por um outro caminho. Ora, essa passagem que acabamos de ler do Evangelho é, de fato, profundamente tocante. Ela nos importa uma quantidade enorme de imagens, uma riqueza de conceitos, de sentimentos e de acontecimentos em poucas linhas, né, que nós devemos considerar realmente um evento extraordinário. Agora veja aqui que, dentro da nossa abordagem de hoje, nós temos aqui duas figuras contraditórias. De um lado, temos o rei Herodes, e de outro lado, temos os reis magos. No centro deles, né, como centro desse cenário, está o rei escondido, que é o menino Jesus. Então, para tratar do tema da Epifania, nós não podemos deixar de entender o que deve ser na dimensão divina a figura de um rei. E quais devem ser as virtudes
de um rei. E por que nós devemos saber isso, uma vez que nenhum de nós, a princípio, é destinado a ser rei de alguma nação? Porque nós escutamos na carta de São Pedro, por exemplo, né, o apóstolo dizer que nós somos um povo real. Né? Então, São Pedro, quando se dirige aos fiéis, né, na sua carta, ele diz: vós sois uma nação santa, um sacerdócio régio. Né? Quer dizer que nós temos um sacerdócio, todos nós que somos batizados, e nós temos uma unção real. E nessa unção real, né, uma unção régia, nós somos chamados a reinar. Por isso que diz também no Apocalipse: vinde reinar com ele. Ora, alguém poderia perguntar, mas nós vamos reinar sobre quem? Somos chamados a reinar sobre nós mesmos. E somos chamados a sermos reis de um país que não é muito distante de nós, pois ele se encontra dentro de nós mesmos. Então, esse é o país onde nós seremos reis, juntamente com Cristo. E é por isso que nosso Senhor Jesus Cristo diz: o reino de Deus está dentro de vós. Isso sugere que Cristo deve ser o rei dentro do nosso coração e nós somos os reis vigários, quer dizer que substituímos, né, e que reinamos com Cristo. Estamos ali para reinar com Ele. Então esse conceito já é muito importante. Outra coisa aqui que chamaria a atenção é o seguinte, que em nenhum momento o Evangelho de São Mateus diz que esses magos eram reis. Então, por que a igreja denomina que eles eram os reis magos? Então, aqui é interessante observar isso. Né? Se você for com atenção, você vai encontrar o Salmo 71, que faz parte importante aqui da liturgia da Epifania. E um dos versículos do Salmo 71 diz exatamente isso. Reges tastes et insole munera offerent, reges arabum et saba dona aduscent. Então esse versículo é muito bem empregado na liturgia para falar dos reis magos. Então está dizendo que os reis da Arábia, os reis de Sabá, eles vão trazer os presentes, vão oferecer os seus dons, vão chegar até ele para lhe prestar homenagem. Então aqui é um contexto bem particular do Salmo 71, que promete esse Messias, esse rei, né, da descendência de Davi, que haveria de vir para ser o rei da paz, o soberano de todas as nações. Então, a partir desse salmo, é que a tradição da igreja identificou muito bem, por essa profecia do salmo, que esses magos que vieram do Oriente eram reis. E eles chegaram até Herodes, que também era um rei, que tinha sido empossado, pelo menos, pelo poder dominante como um rei. E essa nossa discussão de hoje, ela é muito oportuna sobre o tema também da autoridade. Né? Sobre o tema da autoridade, porque não foram poucos aqueles que escreveram, Maquiavel e muitos outros, né? Desde Aristóteles, por exemplo, que foi o mentor, que foi quem educou Alexandre o Grande, né? Que se tornou conquistador do mundo inteiro. Então, já na antiguidade, Aristóteles e outros filósofos, eles se dedicaram muito a formar os soberanos e ensinar para eles quais devem ser as virtudes de um rei. E ali você encontra, principalmente no contexto medieval, né, muitos autores eclesiásticos que escreveram sobre isso. Você encontra, por exemplo, as instruções de Alcuino para Carlos Magno, que foi um modelo de soberano cristão na Baixa Idade Média. Salvaguardando os seus excessos, né,
com certeza, Carlos Magno foi uma pessoa importante, né? E que teve, pelo menos, um grande esforço de desenvolver na sua vida essas virtudes que um rei deve ter para reinar, para governar o povo cristão. Ora, nos tempos de hoje, em que nós vemos que os nossos governantes, de maneira geral, né, não são pessoas de virtudes, né, no mundo inteiro a gente vê a falta dessas virtudes para que essas pessoas tenham autoridade sobre os outros, e mesmo naqueles que estão investidos da autoridade eclesiástica, nós dificilmente encontramos essas virtudes que são fundamentais para que alguém possa se dizer superior ou para que alguém possa se dizer uma autoridade acima dos outros, né? Então, veja como é oportuno tratarmos desse tema e descobrirmos quais são as virtudes dos magos. Quais são as virtudes desses reis que vieram do Oriente prestar homenagem a Cristo? E, portanto, observar como eles, né, trazem um exemplo edificante, ao mesmo tempo que Herodes acabou sendo o paradigma, podemos dizer assim, do rei déspota, do tirano, ou seja, daquele que exerce um poder em função do seu próprio poderio militar, político ou mesmo financeiro, em detrimento dos outros, né? E governa pela força, pelo ódio, pela ira, ao invés de governar pela virtude, né? Ao invés de governar pela grandeza da sua alma. Então, aqui nós já apresentamos o tema e passamos então a entender um pouco mais o que significa essa festa da Epifania. A festa da Epifania também era chamada entre os padres do Oriente, principalmente os capadócios, da festa da luz. Então, a festa da Epifania, ela tem uma dimensão de luz espiritual. Essa luz está com certeza também identificada naquela estrela que guiou os magos até Belém. Então, vemos aqui a primeira pergunta que podemos extrair do Evangelho, né? Por que a estrela não brilhou sobre Jerusalém? Por que razão, quando eles chegaram ali na cidade de Jerusalém, aquela estrela parou de brilhar e eles não viram mais a estrela? Então, a luz, que era a luz de Cristo, né, não foi vista sobre a cidade de Jerusalém. Vejamos o que diz a leitura Isaías 60, né, que é a leitura também da missa da Epifania. Levanta-te, deixa-te iluminar, chegou a tua luz, a glória do Senhor te ilumina. A escuridão está sobre a terra e as trevas cobrem todos os povos, mas sobre ti brilha o Senhor. Sobre ti aparece a sua glória. As nações caminharão à tua luz e os reis ao brilho do teu esplendor. É por isso que essa passagem é tão importante, né? Que, de fato, esses reis caminharam ao brilho do esplendor dessa estrela que é a luz. Que é a luz da nova Jerusalém. Não da Jerusalém velha, ou seja, da Jerusalém marcada por um poder humano, marcada por uma interpretação materialista das promessas de Deus, marcada por uma dimensão terrena e humana de poder. Vejam bem como que isso é importante. Aqui nós estamos vendo já o julgamento que Deus fez sobre os judeus desde aquele tempo, né? Que se apegaram a uma interpretação humana
e uma interpretação materialista do Antigo Testamento. E ali continua, inclusive, a leitura dizendo, né, lança um olhar em volta e observa, todos estes foram reunidos para virem a ti, e os teus filhos vêm de longe, as tuas filhas carregadas ao colo. Então verás e o teu rosto se iluminará, e o teu coração vai palpitar e arder, pois estão trazendo a ti os tesouros do além-mar. Chegarão a ti as riquezas das nações, a multidão de camelos, de dromedários, de Madiã e de Efá, de Sabá, trazendo ouro e incenso e anunciando os louvores do Senhor. Então, essa profecia é perfeitamente aqui descrevendo, né, o evento que aconteceu, descrito pelo o Evangelho de São Mateus, né, mostra um acontecimento espiritual e São Mateus faz questão de deixar bem assinalado, né, o fato de que a estrela não brilhou sobre Jerusalém. Enquanto que, quando eles deixaram a cidade, né, diz aí o Evangelho, assim que eles saíram da cidade, a estrela voltou a brilhar. Né? E eles viram aquela mesma estrela, como continua aí no Evangelho, versículo 9, e quando eles a viram, sentiram uma alegria enorme, porque eles realmente estavam cheios do Espírito Santo. E você pode perceber que o Espírito Santo traz essa alegria perfeita, essa alegria transbordante, que nós encontramos também na descrição dos eventos da ressurreição. Então, aqui, para nós, católicos, a festa da Epifania, ela é um complemento fundamental para o acontecimento do Natal. Então, quer dizer que o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não terá sentido completo se nós não encontramos no contexto dele esse complemento, né, essa visita dos magos, essa manifestação, como nós dizemos esse nome, Epifania, né, pela luz, pela glória, né, dessa estrela que os levou até Belém. Da mesma forma como não teria sentido a festa da Páscoa se ela não fosse completada pelo acontecimento de Pentecostes, né? Que seria esse transbordamento luminoso da glória da ressurreição de Cristo para todos os povos. Então, assim como nosso Senhor nasceu na noite, né, escondido, né, ali de uma forma tão simples, tão humilde em Belém, ele também ressuscitou escondido de uma forma muito simples em Jerusalém. Entretanto, ele depois foi visitado pelos magos que levaram essa alegria para todos os povos e se tornaram as primícias do povo que seria reunido em todas as nações da terra. E assim também em Pentecostes, a glória da ressurreição repercutiu para todos os povos. E eles, então, foram as primícias, né? Aqueles apóstolos que receberam o Espírito, foram as primícias dessa glória do Evangelho que seria anunciada para todas as nações da terra. E ali também alguns se questionam dizendo, será que os reis magos eram exatamente em número de 3? Ou eram tantos mais? A gente sabe que a tradição da igreja colocou a ideia de 3 reis magos por causa que eles levaram 3 presentes. Mas existem outros relatos da tradição que sugerem que eles eram muitos. Como diz aqui no livro de Isaías, né? Multidão de camelos. Então quer dizer que eles chegaram numa grande caravana. E eram muitas pessoas. A Catedral de Colônia, onde nós ainda conservamos as relíquias dos Reis Magos, traz um vitral onde vemos 12
magos como se fossem uma certa associação aos 12 apóstolos, para mostrar que eles estariam sendo os 12 apóstolos dos pagãos, né, que saíram para anunciar aos pagãos. Então é muito interessante essa noção ali de que eles vieram, né, em uma grande caravana, né, e saíram do Oriente. Vejam aí também um outro aspecto interessante. O que o Oriente nos aporta? Qual a ideia do Oriente? Então, desde dos tempos da Antiguidade, o Oriente se caracteriza por ser exótico, por serem povos que têm uma profunda humildade, mas ao mesmo tempo uma sabedoria antiga, uma sabedoria profundamente cultivada, né? E nessa sabedoria antiga, cultivada, profunda, eles também tiveram acesso ao verdadeiro Deus. Então, a festa da Epifania, ela traz uma mensagem imediata, né, de que nem todos os pagãos caminharam em direção à adoração do demônio. Nem todos os pagãos chegaram nas trevas da ignorância e adoraram falsos deuses, né, como aconteceu, por exemplo, com os gregos, com os romanos, né? E ali o próprio apóstolo São Paulo explica muito bem por que eles chegaram nessa idolatria, né? Que a idolatria deles estava conjugada com a vida imoral que eles levaram. Entretanto, muitos povos, no Oriente principalmente, tiveram um conhecimento, né, uma graça especial de Deus, de que eles deveriam buscar uma vida mais sóbria, mais austera, né, e partirem para o exercício das virtudes, e a partir desse exercício das virtudes, dessa verdadeira filosofia que eles desenvolveram, eles conseguiram também chegar ao conhecimento da verdade. Nós precisamos ter um conhecimento, né, aprofundado do mistério da Epifania para entender como essas coisas podem realmente acontecer. Quer dizer que as religiões que são antigas, ou seja, que não tiveram acesso à revelação, podem ter inspirações humanas, né, de virtude, de prática do bem, de prática de sabedoria, entretanto, elas não deixam de estar mergulhadas na mesma treva humana que nos atinge desde o pecado original. Por isso que diz aqui na profecia de Isaías, né? As trevas cobrem os povos e a escuridão está sobre toda a terra. Então nós não podemos dizer que existia luz em alguma dessas religiões, né? Porque as trevas cobriam todos os povos. Entretanto, eles tinham algum entendimento, alguma graça, principalmente quando procuravam as virtudes, né? Quando buscavam a sabedoria. E a partir do momento que eles buscaram essa sabedoria, Deus revelou para eles, Deus os conduziu até o verdadeiro Deus. Deus os conduziu até a luz da verdade. Então, vamos entendendo, né, que os reis magos eram ignorantes em relação à Escritura, mas não eram ignorantes em relação ao que tange a sabedoria humana que eles podiam atingir. Mesmo esse nome magos, né, às vezes é confundido com bruxos, porque muitas vezes nós chamamos os bruxos de magos, mas os reis magos que vieram saudar o menino Jesus não eram bruxos, eles não eram feiticeiros, eles não faziam sortilégios. Pelo contrário, eles eram pessoas, como muitos pagãos na antiguidade, que repudiaram as suas religiões falsas e que não quiseram adorar os falsos deuses. Se recusaram
a participar da adoração desses falsos deuses. E por causa disso mesmo, eles se aprofundaram na sua pesquisa, na sua busca, principalmente através da observação dos astros. Então, a observação dos astros deve levar o homem à conclusão de que existe um só Deus, e esse Deus é o Criador de todas as coisas, e que fez todas as coisas como uma verdadeira organização, uma verdadeira obra de perfeição e de exatidão. Então, é a partir desse conhecimento da matemática, da astronomia, da filosofia, que essas pessoas foram chegando até o conhecimento de Deus. Porque o universo é exato. O universo é como um relógio, como uma máquina. Né? Tem até uns hinos na liturgia que dizem, que chamam o universo de uma máquina. Ele gira perfeitamente. Né? Todos os astros giram perfeitamente unidos em torno da Terra, né? nessa perfeita harmonia celestial. E é essa harmonia, essa perfeição dessa máquina que levou essas pessoas a concluir a existência de um Deus criador e que esse Deus teria em si mesmo essa sabedoria suprema. E é a partir daí que partem os magos. A viagem deles representa também toda a viagem da humanidade, toda a viagem da história do homem, do tempo de Adão até Cristo. Né? Uma viagem em busca do verdadeiro conhecimento, da verdadeira gnose, da verdadeira luz. Né? Então vejam, por exemplo, que o sábio vidente Balaão, que profetizou no capítulo 24 do livro dos Números, né, que nasceria uma estrela em Jacó, era o pai desses sábios que vieram do Oriente. E quando nós dizemos que eles eram magos, nós estamos com isso querendo dizer que eles eram filósofos, que eles eram homens sábios, homens que buscavam o conhecimento. Era aqui que eles praticavam o ensinamento de todos os antigos magos. Né? Como eu expliquei, não no sentido das idolatrias e da bruxaria, mas no sentido do cultivo, né, desses ensinamentos mais primitivos que levavam as pessoas à sabedoria. E por que eles vieram do Oriente? Porque o Oriente representa o mundo desconhecido, ali no contexto da Bíblia. Ao mesmo tempo, o Oriente também tem uma relação com Cristo, quando nós lemos em Zacarias, capítulo 6, dizendo assim: Oriente é o seu nome, porque é o lugar onde se levanta o sol, dali vem a luz. Então, os sábios vieram do Oriente para homenagear Cristo, mostrando com isso que toda a sabedoria que eles tinham guardado nos seus antepassados resultaria numa plenitude, e essa plenitude estava acontecendo quando Deus enviou o seu único filho para nascer como homem semelhante a nós. Foi esse evento que os magos reconheceram. Enquanto que Jerusalém permaneceu na escuridão, a Jerusalém terrena, a partir daquele momento, já estava fadada à destruição, e Herodes, que é esse rei decadente, representa todas as autoridades que simplesmente abusam do seu poder, que simplesmente imaginam, né, que vão reinar de uma forma perfeita e eterna, simplesmente pelo uso da sua própria tirania. E não se dão conta de que o reino se adquire pelas virtudes muito mais do que pelo exercício da força. É assim que nós podemos ver a figura de Herodes, né, ficando em segundo plano, como uma luz que se apaga, a figura de Jerusalém,
né, que era a cidade predestinada, a cidade do grande rei, a cidade de Davi, com uma luz que se apagava. Ao mesmo tempo que em Belém, né, na cidade que Jesus nasceu, uma outra luz se acendia. E essa Belém era, como o nome diz, a casa do pão. Quer dizer, uma figura da Nova Jerusalém, da cidade eterna que Deus estava para criar para nós, ou seja, a Santa Igreja. E é a esta Nova Jerusalém que se dirige a passagem de Isaías ao dizer: levanta-te, Jerusalém, deixa-te iluminar, pois chegou a tua luz. Ao mesmo tempo, Nossa Senhora está ali dentro da casa. E quando os magos entram na casa, eles veem o menino com sua mãe, para mostrar que Maria é necessariamente identificada com esta Nova Jerusalém. Ela é a personificação desta Nova Jerusalém. Ela é a antítese de Herodes. Ela é a resultante de todo o esforço que Deus fez para santificar aquele povo do Antigo Testamento. Então, é como se você extraísse, né, 100 litros de leite para resultar num pedaço de queijo delicioso, fabricado com a mais perfeita técnica e categoria. Então, aqueles 100 litros de leite acabaram resultando naquele pedacinho de queijo. E aqui é que eu estou me referindo a Nossa Senhora em relação a todo o contexto, né, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Agora, então, aprofundando especificamente nas virtudes reais que esses magos representam, né? Sabemos que eles trouxeram 3 presentes: o ouro, o incenso e a mirra, né, como diz aí o Evangelho. O primeiro desses presentes, o ouro, representa a virtude da sabedoria. Como eu estava dizendo, a sabedoria que esses magos tinham de observar os fenômenos da natureza e de buscar a verdade a todo custo. Então, a primeira sabedoria que uma pessoa pode ter é a busca pela verdade. E, ao mesmo tempo, a capacidade que a pessoa tem de fazer um esforço, né, de se empregar em torno dessa pesquisa, em torno desse conhecimento. Isso é sabedoria. Às vezes a pessoa ainda não sabe, mas ela já tem a sabedoria de saber procurar. Isso é muito importante. Daí a gente observar o que diz o livro dos Provérbios, capítulo 2. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, dando ouvido atento à sabedoria e inclinando o teu coração para conheceres a prudência, se invocares a sabedoria e clamares a prudência. Veja bem, ele te protegerá das veredas de quem anda na justiça, e nos caminhos dos santos te guardará. Então conhecerás a justiça e o direito, a equidade e todo bom caminho, porque a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será o teu prazer. Veja que passagem impressionante, né? E aí, um pouco mais para frente também, no capítulo 3, diz assim, versículo 13: Feliz aquele que encontrou a sabedoria e que alcançou grande prudência. Ganhá-la vale mais do que negociar a prata, e o seu fruto é mais valioso do que o ouro fino. Então, não é à toa que os antigos padres identificaram que o presente que foi dado ao menino Jesus, né, um cofre cheio de ouro, representa a sabedoria. Nisso eles reconheciam que nosso Senhor Jesus Cristo é a verdadeira sabedoria,
eterna, né, a sabedoria do Pai, e nisso eles também manifestaram o que eles tinham dentro deles, ou seja, uma verdadeira sabedoria. Agora, hoje nos nossos tempos, onde podemos encontrar a sabedoria? Onde podemos dizer que existe a prudência? Onde podemos dizer que as pessoas têm o mínimo de equidade? Onde podemos dizer que as pessoas pesquisam ou se aprofundam no conhecimento das coisas santas para saberem agir conforme a prática do bem? Ponham-se diante dessas perguntas. Quanto tempo as pessoas gastam diante da televisão ou diante dos aparelhos, que seja internet e outras coisas mais, buscando coisas inúteis ou mesmo coisas danosas, ao invés de empregarem seu tempo na busca da sabedoria. Então é por isso que nós podemos aproveitar muito bem aqui do exemplo dos magos, que eram pessoas que buscaram entender todas as coisas. Não somente as coisas espirituais, mas também as coisas naturais. Então, às vezes a gente acha que uma pessoa é muito sábia, mas simplesmente porque é um cientista que se aprofunda nas coisas da natureza, mas ele não se aprofundou nas coisas espirituais. E, por outro lado, também existem pessoas que fazem grandes pesquisas e grandes esforços para lerem as coisas espirituais, para se aprofundarem na vida espiritual, mas não sabem nada a respeito das coisas da natureza. E isso também não é sabedoria, né? A sabedoria significa a pessoa buscar a verdade, seja no plano natural, seja no plano sobrenatural. E é por isso que é uma virtude real, é uma virtude que deve ser a virtude por excelência dos reis, daqueles que governam, né? Como dizia Platão, ele dizia, o governo perfeito seria o governo de uma oligarquia ou o governo de alguém que fosse sábio. E a partir do momento em que o povo reconhecesse que aquela pessoa é mais sábia do que os outros, eles teriam confiança de deixar o governo nas mãos daquela pessoa. Então é até interessante essa análise aí de Platão, né, quando ele escreve sobre as diversas formas de governo, para mostrar que a mais perfeita obra, né, mais perfeito sistema de governo seria aquele dado aos mais sábios, ou a alguém que fosse mais sábio. Porque a sabedoria é uma virtude real por excelência. Por isso que Carlos Magno, por exemplo, que era um analfabeto, era uma pessoa que não sabia ler, ele assinava com um símbolo, né? Mas ele foi a pessoa que mais fez desenvolver a educação de todos os governantes que já pisaram sobre a terra. Porque ele sabia dar valor à sabedoria. Veja que bonito isso, né? Depois os magos também ofereceram a Nosso Senhor o presente do incenso. Ora, o incenso representa a virtude da religião, que, segundo a Suma Teológica, é uma virtude ligada à justiça. Porque a justiça nos diz que nós devemos dar a cada um que é seu. E se eu tenho justiça, eu sou obrigado a dar a Deus o que é de Deus. Isso é a virtude da religião. E nesse ponto, nós podemos dizer que a nossa sociedade perdeu completamente a noção do que é a virtude da religião. E os pais já não ensinam mais para os filhos a dar a Deus o que é de Deus. O mínimo que nós deveríamos dar a Deus, o que pertence a Ele, seria uma missa de domingo, ou seja, render culto, né? Render culto de adoração e de ação de graça àquele que nos dá todas as coisas, né? E o culto, conforme Ele mesmo estabeleceu, é a missa ao domingo, aos domingos, né? Entretanto, os pais dão às crianças todas as coisas, mas não são capazes de dar às crianças o conceito mais perfeito da justiça, que é a virtude da religião. E depois, quando essas crianças crescem, eles não têm nenhuma noção de onde começa e onde que termina o direito e a justiça, porque eles não sabem identificar a autoridade máxima, que é Deus, e não sabem como render a Deus a glória que Ele mereceria por Ele nos dar todas as coisas. E nesse ponto também,
a missa nova causa um enorme prejuízo, porque ela parte do princípio protestante que a missa é feita para as pessoas. Uma vez que a missa é feita para Deus, é um culto, é uma homenagem, é uma adoração. Você vai ali para ofertar um presente para uma pessoa e não para simplesmente para receber alguma instrução, alguma coisa. Apesar de que isso também, de forma secundária, pode ser dado. Então veja a importância da virtude da religião. E esta também é uma virtude real. Um rei não pode ser verdadeiro rei sem a virtude da religião. Porque se ele não dá a Deus e ele não oferece a Deus o seu máximo presente da sua própria adoração, ele jamais pode ter uma autoridade sobre os outros. Porque ele tem que compreender que a sua autoridade vem de Deus. É bonito quando nós vemos, né, os reis, principalmente na Idade Média, né, que ofereciam um culto perfeito a Deus, que promoviam culto, que promoviam os mosteiros, que construíam igrejas. Né? Vejam, por exemplo, o caso de Constantino Magno, né, que quando se converteu ao cristianismo, ele fez da sua vida um grande ato de oferecimento a Deus, praticando a virtude da religião, construindo várias basílicas e dedicando vários templos a Deus. Vejam, por exemplo, outros reis que passavam horas do seu dia assistindo à missa ou mesmo acolitando a uma santa missa, né? Como era o caso de São Casimiro. Então, a virtude da religião é uma virtude real por excelência. E foi por falta da prática dessa religião que todas as monarquias caíram. Isso também deve ser dito, né? Não é à toa que as monarquias foram despencando e foram sendo destruídas por causa da Revolução. Não foi simplesmente porque a maçonaria ou as sociedades secretas desenvolveram a Revolução para destronar os reis que nós perdemos todas as monarquias católicas. Mas porque esses mesmos reis, não sabendo mais como seus antepassados praticar a virtude da religião, né, foram perdendo a sua própria autoridade, foram perdendo a sua própria moral e foram, com isso, irritando a Deus a ponto de caírem em toda sorte de maldições e de castigos. Se nós estudarmos a história dos reis a partir do século XIV, nós vamos ver maldições e castigos em todos os momentos, em todas as situações, com algumas pausas, com algumas exceções. Mas o que eles experimentaram após abandonarem a sua virtude, a virtude da religião, foi maldição e castigo. E por fim, os reis magos também ofereceram um outro presente que nós chamamos de mirra. A mirra é uma planta que se fabrica, né, através dela se fabrica um perfume. E essa planta é amarga. Esse é um perfume amargo, mas é um perfume apreciadíssimo. Né? Então, nós com isso extraímos uma meditação, um simbolismo profundo, né, a partir da mirra, para entender que esse perfume que vem dessa planta amarga se relaciona à virtude da mortificação. Então, a mortificação também é uma virtude real. É uma virtude real por excelência, juntamente com a virtude da religião e com a virtude da sabedoria. E não foi à toa que os reis que vieram do Oriente trouxeram a mirra para Nosso Senhor. Porque eles não somente reconheciam que aquele rei iria até o fim na sua morte, né, na sua morte de cruz, para nos dar o exemplo da perfeita mortificação, mas eles mesmos, segundo a tradição, eram celibatários e pessoas que praticavam a virtude no mais alto grau, né, de penitência, de temperança, de mortificação. Portanto, vemos aqui como esta virtude se aplica perfeitamente
alguém que quer governar os outros, porque se alguém quer ter autoridade sobre os outros, é necessário que primeiro essa pessoa tenha autoridade sobre si mesma. E como alguém poderá ter autoridade sobre si mesmo antes de praticar a mortificação? Ou seja, antes de ter domínio sobre o seu próprio corpo. Antes de ser capaz de renunciar aos assédios das tentações, dos prazeres, né, da corrupção. Vejam como isso é importante. Aqui é exatamente a antítese. Você veja que o Evangelho mostra bem Herodes, de um lado, né, como alguém que está impregnado, completamente impregnado da impureza. Né? O seu filho, então, nem se fala, aquele que condenou João Batista, né, era um homem impuro, era um homem sujo, era um homem da pornografia, era um homem das coisas sujas. Esse homem não tinha autoridade para governar os outros. Por isso que nosso Senhor nem sequer respondeu às perguntas dele. Porque uma pessoa assim não pode nem sequer ter capacidade de falar com Deus. Entretanto, os magos que vieram do Oriente eles sabiam que é pela mortificação que nós começamos a agradar a Deus. À medida em que nós aprendemos a usar do nosso próprio corpo de forma santa, de forma lícita, e domesticamos o nosso corpo. Né? Mantemos o nosso corpo sob o nosso domínio. Né? Como um animal que você sabe bem guardá-lo e sabe bem colocar freio e cabresto, como diz o Salmo 31. Então é a partir desse entendimento que nós vemos como a mirra, né, esse presente, foi profundamente simbólico e importante por ocasião desse evento da Epifania. Para que assim ficasse bem marcado, né, no contexto da nossa instrução, da nossa fé católica, como é importante para todos nós cultivarmos a virtude da mortificação, especialmente aqueles que são reis, ou seja, aqueles que são chamados a governar os outros. Vejam, por exemplo, Santo Henrique, como foi a vida de Santo Henrique, que foi imperador do Sacro Império Romano-Germânico, começo do ano 1000. Como esse homem teve a capacidade de uma mortificação tão extrema que ele se casou com uma moça muito bonita, que por sinal ele amava muito, e ambos, com comum acordo, fizeram um compromisso de matrimônio angélico. O que significa isso? Matrimônio angélico significa um matrimônio virginal. Ou seja, nós vamos passar a vida inteira e não vamos ter relações. Imagine isso. Então, Santo Henrique, imperador do Sacro Império, ele chegou à conclusão que para ele ser um príncipe, para ele ser uma figura de Cristo, para ele governar aquele povo, ele precisaria praticar a virtude no mais alto grau. Então, ele viveu na castidade durante toda a sua vida, mesmo estando casado com uma mulher muito bonita e que, por sua vez, era muito amada por ele. Então, eles preferiram viver nessa perfeita castidade para dar um exemplo de mortificação e assim produziram frutos enormes de santidade e de glória para o seu império. Veja também o exemplo de São Luís, né? Como foi um homem de uma enorme penitência, de uma profunda mortificação e que, a partir do momento em que ele soube dominar o seu corpo, soube ser fiel à sua única esposa, soube ser uma pessoa de critério, de comportamento reto e perfeito, ele também conseguiu julgar com equidade todas as pessoas que se dirigiram a ele. E São Luís, até hoje, é considerado o modelo supremo de justiça. Até hoje, o Tribunal de Justiça de Paris tem lá uma imagem de São Luís. Coisa que é interessante, porque eles nem sequer mais professam a fé católica, não têm uma ligação direta com a igreja, mas continuam reconhecendo que São Luís era o modelo de justiça. Com certeza isso se deve à sua capacidade de mortificar-se e de ter uma virtude
de domínio do seu próprio corpo. Ora, uma vez que nós abordamos, então, essas três virtudes reais, né, a sabedoria, a virtude da religião e a mortificação, então vamos admirar esse cenário, né, maravilhoso, contemplativo, né, que deixa todas as pessoas comovidas, vendo aquela procissão de reis que vieram de tão longe para adorar o menino Jesus, né? E uma vez que nós reconhecemos as virtudes desses reis magos, vamos com eles também adorar o nosso único rei, nosso Senhor Jesus Cristo, e pedir a ele que, pela graça do Espírito Santo, nos transmita essa luz, né, que é a estrela da luz de Deus, da sabedoria de Deus, possa iluminar todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, né? Vamos pedir a Cristo que a nossa vida seja realmente um constante oferecimento de incenso, né, pela nossa adoração, pelo nosso reconhecimento à grandeza de Deus. E, ao mesmo tempo, possamos praticar sempre a mortificação, que é a base de todas as virtudes, para sermos justos e retos em todas as nossas decisões e para podermos ser pessoas de um nível, né, de uma condição de sermos chamados verdadeiramente filhos de Deus. Porque o grande investimento do demônio nos nossos dias é isso, é tornar-nos bestiais. Quer dizer, vocês têm que ser semelhantes aos animais, vivam nas piadas, comam bastante, não tenham limites. Não tenham limites na bebida, não tenham limites na comida, não tenham limites no sexo. Vivam como animais, porque vocês serão cada vez mais baixos, cada vez mais sujos, cada vez mais incapazes de Deus. Isso é o retrato da nossa geração, que é uma geração de pessoas sem educação, sem critério, sem um mínimo de nobreza, de virtude, de condição de pelo menos tatear as coisas espirituais. Enquanto que, para nossa vergonha, esses que eram pagãos, que nem sequer tinham acesso às coisas santas e às coisas que dizem respeito à fé, foram pessoas que, pelo seu esforço, pela sua própria disciplina e pela sua nobreza de caráter, atingiram esse altíssimo grau de virtude para depois se tornarem perfeitamente santos e conhecerem o verdadeiro Deus. Então, repudiando essa nossa péssima formação, né, que nós recebemos hoje em dia, da parte da televisão, dos meios de comunicação e de toda essa sociedade depravada, vamos então trilhar o caminho da virtude junto com os reis magos para chegarmos junto a Deus e promovermos a adoração do verdadeiro Deus num mundo que abraçou o paganismo e as trevas e a completa escuridão. E que a luz desta epifania possa brilhar sempre no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida. Amém.